Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa semanal Jesus e o Espiritismo, comigo, André Luiz Querini Vilar. Agradeço aos dois veículos de comunicação que semanalmente apresentam, exibem este programa. Agradeço a TV Mundo Maior, tanto quanto a TV A Caminho da Luz. Agradeço também a você que tem me acompanhado deste outro lado, estudando comigo todo o livro roteiro, desde o prefácio até o programa de hoje. O programa de hoje será o primeiro programa do capítulo 26, Afinidade, e concluiremos no programa vindouro. Agradeço também ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui em Itapira, São Paulo, pelo apoio, pelo estímulo, aos benfeitores amigos, na figura do Dr. Adroaldo Modesto Gil, que tem sempre auxiliado em todos os momentos, apoiando, inspirando, estando juntos, e hoje não é diferente. Afinidade é um assunto maravilhoso. É a continuidade do que vimos nos dois últimos programas, quando ele falou da vida mental. Afinidade, a lei da afinidade, ela está presente na física, como ela está presente no espiritual. O nosso objetivo é falarmos da afinidade apenas no quesito do espiritual. Veremos que os afins se atraem. Pensamento, comportamento, atitude, tudo isto atrai espíritos. Nenhum pensamento fica vago ou esparso no ambiente. Nenhum pensamento se perde no espaço ou no ambiente. Conforme eu penso, e aí eu tenho a liberdade de escolher os pensamentos que eu alimentarei, conforme o que eu penso, invariavelmente é o que eu atraio. Então é uma regra básica, não é? Mais e mais é igual a mais. Mais e menos é igual a menos. É uma questão simples de compreendermos, é uma ciência exata a questão da afinidade. Não tem como eu pensar amor e atrair a maldade. É uma questão básica. O que pode acontecer é os inimigos gratuitos. Eu me proponho a senda do bem, eu me proponho a senda do amor universal, eu me proponho auxiliar as pessoas que estão ao meu lado, e é natural que aqueles que não querem o avanço de determinadas pessoas que eu estou ajudando, ou que não quer o avanço daquela coletividade que eu estou ajudando, é natural que eles procurem minar as forças que eu tenho de fazer o bem. Mas aí não é a questão da afinidade, aí é a questão do trabalho em ação e o movimento que se há ao entorno dele. Mas a afinidade é básica, é o pensar o bem e atrair o bem. É o pensar o mal e o atrair o mal. É igual Jesus disse, uma árvore para ser boa, ela gerará bons frutos. Ela permitirá que bons frutos nasçam de si. Ao passo que uma árvore é ruim, uma árvore maldosa, uma árvore sem escrúpulos, ela vai produzir, infelizmente, os seus frutos serão proporcionais à sua própria natureza. Mas para não perdermos aqui o foco objetivo do nosso tema, vamos começar analisando Emmanuel, quando ele nos diz: o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Da mesma forma que o alimento mantém a vitalidade do nosso corpo físico, orgânico, o pensamento alimenta o espírito. Quando eu acordo, ninguém acorda sem pensar em algo, seja nos afazeres, nas preocupações, nas contas, nos compromissos. Ao acordarmos, já começamos a tomar aquele alimento do pensamento. Então tem pessoas que já acordam preocupadas. Se a pessoa tem ansiedade, a sua preocupação potencializa a ansiedade. A pessoa antes de dormir, quando não domina o pensamento, passa a ter insônia. Não estou dizendo que todo caso de insônia é derivado
do mau controle do pensamento ou da preocupação exacerbada pelo dia de amanhã, mas pode, em alguns casos, haver relação. Percebemos que quando estamos numa conversa, às vezes o nosso pensamento está longe, não focamos no que a pessoa diz, no que a pessoa pede. Vamos fazer uma coisa, chega no meio daquela coisa, de repente esquecemos o que estamos fazendo, o que estamos procurando. Então o pensamento, ele precisa de uma qualidade no pensamento. Da mesma forma que hoje temos uma onda, olha, vamos ter uma alimentação mais saudável, vamos ter uma alimentação mais equilibrada, vamos praticar esportes, fazer uma caminhada, ir para uma academia. O lado espiritual nos mostra também que é muito importante nós termos um domínio, um equilíbrio no pensamento que nós temos. E a qualidade do pensamento vai interferir diretamente na qualidade da minha vida. É impossível eu ter uma boa qualidade de vida sem ter um bom pensamento. Por boa qualidade de vida, um dos aspectos é o material. E existem outros fatores que nos levarão, invariavelmente, a esta qualidade de vida. Para que eu possa ter uma qualidade de vida, eu preciso ter um padrão alto de vida? Não. O material vai auxiliar e muito nessa qualidade de vida. Mas de nada adianta eu ter um bom padrão de vida se eu não tenho bons pensamentos, se eu não atraio bons espíritos para o meu lado. Então é uma somatória. É o material, é o espiritual, são as questões familiares, os dilemas e problemas que surgem no dia a dia. Quando eu acordo, não tem como eu prever o meu dia. Eu me proponho a fazer uma pergunta. Eu posso ouvir um não e um sim. Eu me proponho a fazer tal coisa. Meu carro ou minha moto pode estragar. Eu me proponho a fazer a visita a uma pessoa. Pode ser que no dia que eu propus aí, na hora que eu propus aí, a pessoa teve um outro compromisso, não pôde me receber. Então o nosso dia ele não é cronometrado. Olha, tal hora eu vou fazer isto, tal hora eu vou fazer aquilo outro. Vão vindo situações que, se eu não tiver o equilíbrio e a serenidade natural, brigas, discussões, ofensas, melancolias, rolando solto. Não há uma pessoa que não pense, que não emita de si essa energia, que não atraia, que não se alimente do próprio pensamento. E agora já é momento de analisarmos o meu próprio pensamento. Há coisas que não cabe aos outros analisar por mim. Então a qualidade do meu pensamento, a qualidade do que eu penso, do que eu sinto, é de fogo íntimo. Continua Emmanuel. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Quando estamos diante de uma pessoa negativa, nos tornamos negativos também. Quando estamos diante de uma pessoa que tudo é difícil, tudo lamenta, tudo é problema, passamos a agir e a pensar desta forma. Como o inverso é verdadeiro. Quando eu estou diante de uma pessoa como Chico Xavier, a vontade que as pessoas tinham de sair do grupo espírita da prece era de chegar na sua cidade e abrir um centro espírita, abrir uma sopa fraterna, dar comida para o povo. Só que, infelizmente, nós temos mais pessoas negativas, mais pessoas alimentando e consumindo notícias deprimentes que poluem o seu pensamento, ao ponto de não termos assuntos que não seja política, crise, pandemia, desemprego e morte. Qual foi a última vez que nós não falamos disso num raio de uma semana? De 10 notícias numa rede social, quando eu vou rolando meu dedo no Instagram, no Facebook, ou quando eu ligo a televisão
e num canal comum, esses que a maioria das pessoas tem, os canais abertos, invariavelmente são esses assuntos que estão em foco. Por isso da importância fazermos uma caminhada, ouvirmos uma boa música, vermos sim que o mundo está difícil, vermos sim que o mundo está complicado, mas vermos também outras coisas. Chico Xavier dizia que difícil o homem e a mulher que tem assuntos para mais de 10 minutos que não caminhe para a lamentação. Difícil o homem que tem assuntos para mais de 10 minutos que não caia na lamentação. E para encerrarmos o primeiro bloco, em forma de impulsos e estímulos, a alma recolhe nos pensamentos que atrai as forças de sustentação que lhe garantem as tarefas no lugar em que se coloca. Quando eu me coloco alimentando, recebendo e atraindo, alimentando e propagando esses pensamentos, ainda mais num ano eleitoral, em que está tão dividido como temos visto, é necessário nós mudarmos a faixa pensamento. Eu não posso inibir o que o outro pensa, mas eu posso manter a prece e não permitir que o pensamento do outro chegue até mim. Realmente nós vivemos num dos momentos mais difíceis espiritualmente falando. É um dos momentos mais conturbados. É problema com a economia, é perda de pessoas que amamos, é o Covid que ainda não foi superado de todo, de quando em quando o número eleva-se novamente. Isso tudo nos afeta. Difícil a pessoa que hoje é a mesma que era 2 anos atrás. Em algum ponto o nosso psicológico foi afetado. Somos seres humanos, de carne e osso. Sentimos, adoecemos, preocupamos. É legítimo. Então qual que é a nossa válvula de escape? Tudo tem uma válvula de escape. O carro tem uma válvula de escape. A caixa d'água tem um ladrão. Tudo tem que ter algo para, quando enche, não transbordar. E a nossa válvula de escape qual que é? Se eu não a tenho, eu vou estar num processo melancólico que não terá fim. Eu vou entrar naquele turbilhão de preocupação excessiva, daqui a pouco eu estou numa depressão, numa ansiedade, numa angústia. E por quê? Porque não tem essa válvula para escapar essas notícias que eu consumo todo dia. Nós vamos dar um pequeno intervalo para os amigos da TV Mundo Maior e vamos continuando aqui pela TV A Caminho da Luz, que o assunto é muito interessante e vamos seguindo o nosso estudo. Voltamos a apresentar para os amigos da TV Mundo Maior e continuamos para os amigos da TV A Caminho da Luz. Então essa válvula de escape que eu falava há pouco, ela é primordial. No parágrafo anterior, Emmanuel já nos diz, toda criatura absorve, sem perceber a influência alheia. Não é que eu quero absorver. Repare, estou numa fila de banco, estou numa fila de casa lotérica, eu estou ali, no meio de 2 pessoas que estão, olha, o caixa está lento, isso está aquilo. Eu nem estava pensando na lentidão do caixa, mas por influência deles, não é que o caixa está lento mesmo? Olha, já estou aqui há tantos minutos. Na semana passada eu vim e foi mais rápido e não percebemos. Quando notamos, já estamos também propagando aquilo que vimos. Isso é um fator preocupante, porque como a maioria das pessoas nutre esse tipo de comportamento, é natural que eu faça o que os outros fazem. É muito difícil a pessoa que não é Maria vai com as outras. É muito difícil a pessoa que fala assim, não, esse pensamento é somente meu. Em algum ponto nós temos referências.
os ídolos, os modelos, aqueles que nós ouvimos e propagamos, os formadores de opiniões. É muito difícil aquele pensamento, e fala agora por mim, aquele pensamento que eu tenho genuinamente meu. Eu tenho 30 anos, 31 anos. Que pensamento genuinamente é meu que não tem interferência de um familiar, de um comentarista, de uma pessoa de fora? Por quê? Porque a gente absorve e incorpora. E quando eu vejo, eu já não sei se aquilo é meu ou é do outro. Eu já não sei se aquilo faz parte do que realmente eu desejo ou se eu comprei a ideia alheia. Por isso que o mundo é tão dividido. Eu ouço uma notícia, quando é a meu favor, um viés político, eu consumo sem questionar. Quando fala de um candidato que não é do meu gosto, eu já começo automaticamente a contrapor aquela matéria que eu vejo. É natural. Já percebemos isso? Quando é uma pessoa de minha afinidade, eu nem penso. Passa como certo. Mas quando não é, cada notícia que o comentarista dá, que a notícia dá, eu vou trabalhando em cima. Disse isso, mas no passado fez isso ou fez aquilo outro. Ao passo que com o outro eu não faço porque é o meu candidato. O que está errado em ambas as partes, gerando extremismo, o sim e o não apenas, e diminuindo cada vez mais a oportunidade do diálogo, da discussão. Discussão que eu falo é equilibrada. É uma discussão que ambos dão a sua opinião e chega-se a um consenso respeitando no final que cada um pode manter a mesma opinião do início daqueles comentários. Continua Emmanuel. O homem poderá estender muito longe o raio de suas próprias realizações na ordem material do mundo, mas sem a energia mental na base de suas manifestações. Efetivamente, nada conseguirá. Então, toda pessoa que quer propor algo de diferente tem que começar pela mente. Quando a pessoa começa um projeto e já coloca assim, mas não sei se vou dar conta, é difícil, é melhor você nem começar porque você não vai conseguir. Toda pessoa de sucesso material ou espiritual pensa que vai dar certo. Pode até ser que não dê, mas quem já começa entrando achando que pode perder, esse já é um perdedor nato. Quem começa num desafio, começa a perguntar muito, mas vai dar certo, mas vai mudar. Não comece, fique no arroz com feijão, continua. Não é questão de ser uma palestra motivacional, não. Não é isso. Mas aquele que coloca muito. Vejamos bem, existem dois tipos de pessoas. O sonhador e o que realiza. O sonhador é aquele que fala assim, eu vou fazer. Quando eu aposentar, eu vou fazer. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer. Quando meus filhos crescer, eu vou fazer. Quando eu não tiver dor, eu vou fazer. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Esse morre falando que vai fazer e não faz nada. O realizador é aquele que antes de pensar, ele faz. Antes dele analisar se vai ter tempo, se vai conseguir, se as pessoas vão apoiar, se as pessoas vão falar coisa boa, ele faz. Estamos em que time? Do sonhador ou do realizador? O realizador não tem muito tempo para ficar sonhando, não. Porque quem sonha, aí começa, mas e se? Mas... Aí a água já foi. Aí a vaca atolou. Esse não vai mais para frente. Então, realizador é o pensamento. Eu quero um dia equilibrado, é o pensamento. Eu quero um dia de felicidade, é o pensamento. Eu quero um dia em que a pessoa pode falar o que for, vou manter o equilíbrio, é o pensamento. Não tem pessoas que dizem assim, quando eu vi, pensei, quando eu vi, falei, é porque não domina a fala e o pensamento. Não domina, quando vê já escapuliu. Então, quando ele fala de realização,
invariavelmente está num pensamento equilibrado. Ah, a pessoa tem o sonho de ser o mais rico do mundo. Não importa, é o sonho da pessoa. E tem pessoas que materializam aquele sonho. Então eu vejo, por exemplo, o Cristiano Ronaldo hoje com 37 anos. Hoje. Corre mais do que jogadores com 25. Ah, mas por quê? Porque ele tem um corpo diferente, uma genética diferente? Não, é porque ele sai do treino e vai para casa dele treinar. Não vai para festa, não bebe, não tem uma vida agitada noturna. Esse vai jogar até 40, 41 anos de idade. Agora, a maioria dos que vieram pobres, ficaram ricos e não sabem administrar dinheiro, a carreira não chega a 33, 34 anos. Por quê? Porque não tem disciplina, não foca, não sabe o que quer. Quem não sabe o que quer não sabe onde chegará. Quem não tem meta não sai do lugar, porque não planeja, não sabe o que quer, onde está, para onde vai, pensa muito e não realiza. Então o Dr. Adroaldo sempre fala isso aqui no centro. Não seja sonhador, não. Não fique pensando muito, não. Tá com aquilo em mente? Acha que aquilo vai dar certo? Vai atrás. Continua Emmanuel. Sem os raios vivos e diferenciados dessa força, os valores evolutivos dormiriam latentes em todas as direções. Não é o que vemos hoje? Vamos conversar com uma pessoa, tá difícil, eu não sei como será amanhã, tá complicado. Tem pessoas que estão há 2 anos e meio nesse discurso, desde que começou a pandemia. Só que em 2 anos e meio tem pessoas que trabalharam, prosperaram, cresceram, e tem pessoas que pararam no tempo. Tá difícil, tá difícil. E vou além, ano que vem vai ser mais difícil do que esse ano. Porque ano eleitoral, a política injeta dinheiro. Ano que vem a gente vai ver em frangalhos. Ano que vem, a coisa vai ser difícil economicamente no Brasil. Não precisa ser médium para saber disso. Não precisa ser muito inteligente para saber disso. Tá aí. Todos estão vendo os moradores de rua aumentando, o desemprego aumentando, o jovem tendo dificuldade para o primeiro emprego, quem tem uma certa idade, quando perde emprego, está difícil arranjar outro, quem tinha um bom emprego, está difícil arranjar naquele mesmo patamar que tinha. Está aí. Não é uma revelação espírita, não. Agora, essa é uma realidade. E uma realidade que vai perdurar anos. Uma economia não vai resolver em questão de 1 ano, 2 anos, 3 anos. É um problema mundial, agravado por uma crise, por uma guerra, por um conflito. Então o que eu estou fazendo no meu pensamento? Não é falar, tá tudo bem, porque não tá tudo bem. Não é falar, não, mas com Jesus vai dar tudo certo. Mentira! Mas também não entra naquela onda, tá difícil, muito difícil. Mas eu estou no time que pode ajudar ou eu estou no time que vai continuar paralisado? Ajudar com uma prece, ajudar com uma palavra, ajudar com um pensamento. Ou eu estou naquele time que vou ficar mais 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos sentado e lamentando. A escolha é nossa. E a última frase do programa de hoje: a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Portanto, a mente em qualquer plano, encarnado ou desencarnado, ela emite e ela recebe. Eu penso, mas capto. Eu dou, mas eu recebo. Renovando constantemente. Quem não procurar uma mensagem boa, seja religiosa, seja espiritualista, seja motivacional, seja a que for, está em frangalhos hoje. Porque por onde nós olhamos, nós só recebemos bombardeio. Mídia, rede social,
família, trabalho, é o que a atualidade está vibrando. E não só no Brasil, a crise não está só no Brasil, a crise está no mundo todo. No mundo todo. Então, o que eu posso resumir para mim do que aprendi hoje com Emmanuel? Que o pensamento ele é tudo, pensamento é vida, pensamento emite, pensamento atrai, pensamento constrói, pensamento desconstrói. E no programa que vem vamos dar continuidade no que começamos hoje sobre o pensamento, lembrando que o programa de hoje, o capítulo de hoje, está ligado ao capítulo da semana passada, em que falamos um pouquinho sobre a vida mental. Então, se você está me assistindo pela primeira vez e gostou, quer assistir os programas anteriores, no canal da TV A Caminho da Luz pelo YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz, lá você vai ver a playlist do estudo do livro Roteiro, desde o prefácio de Emmanuel até o presente momento. Então eu te convido a estudar comigo, a refletir comigo, a estar comigo nestes programas que têm, pelo menos para mim, trazido tanta informação, um material maravilhoso. Desejo a todos muita paz, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, nos ilumine sempre, ajudando-nos a mudarmos a faixa pensamento, a mudarmos a nossa sintonia espiritual, a não entrarmos apenas nas faixas de tá difícil, tá conturbado, mas também nos candidatando ao trabalho no bem. Votos de muita paz e até a próxima semana.